tudo bem? Hoje eu tô aqui para mais um episódio da minissérie Profissionais que Usam Hijab e eu tô aqui com a Fabiola. Quem não assistiu, tem um outro vídeo que a gente gravou hoje mesmo sobre feminismo islâmico, então eu vou colocar o link, já assistam, que tá muito legal. Mas vamos começar com a Fabiola, essa pessoa maravilhosa, quem viu aquele vídeo sabe. Só que hoje vamos falar sobre coisas mais pessoais, sobre você. Então vamos começar, conte um pouco sobre a sua história, sobre quem é a Fabiola Oliveira. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Assalamu alaikum. Obrigada por... eu sempre fui fã, né, desse quadro que você traz, tanto que eu conheci a Inaya por isso também. Faz tempo, né? Faz 5 anos. Então assistam também da Inaya, que tá muito legal. E aí foi super legal, assim, de conhecer, então eu já sou fã desse quadro e eu tô aqui hoje, gente, que ótimo. Prazer em ter você aqui. Prazer todo meu. Bom, meu nome é Fabiola Oliveira, eu sou professora, sou mãe e uso as redes sociais para falar da minha vivência enquanto uma mulher muçulmana, falando das dores e alegrias de ser mãe, né? E por ser uma muçulmana reconhecida também, eu falo sobre o meu processo, a minha jornada espiritual, falo também um pouquinho como que é ter uma mãe cristã, né? Que eu acho isso muito importante trazer também essa tolerância religiosa que há no Islã, né? Toda essa coexistência, essa compreensão que há outras religiões, outras crenças e tá tudo bem, né? Então isso é muito importante. Então eu trago isso, eu trago a minha vivência, né? Falo um pouquinho do Islã numa perspectiva feminina, né? Que eu gosto muito de trazer as mulheres e aí eu falo sobre isso. Às vezes eu não falo exatamente sobre religião, eu falo num todo só. E que acaba que a gente fala um pouco por usar o hijab, né? As pessoas têm muita curiosidade e a gente vai quebrando alguns mitos aí, alguns estigmas, né? Que as pessoas têm, né, em cima da gente. Então a gente tá na internet e acaba falando sobre a religião. Antes de começar com as perguntas, né, sobre o hijab, quem não acompanha a Fabiola realmente acompanhe, porque vale muito a pena, ensinamentos o tempo todo. Ai, que bom. E vamos começar então sobre a sua jornada na religião. Você já, nasceu na religião islâmica ou você se encontrou nela depois? Isso, eu abracei o Islã depois de uma viagem, né, que eu fui pra Nova Zelândia, eu fiz um intercâmbio lá, e onde eu conheci os muçulmanos, né? Aí eu sempre falo que eu conheci o Islã do mundo, o Islã multiétnico, né, de várias culturas, né, porque lá eu tive contato com indianos, com sauditas, com indonésios, e você vê a diferença, nigerianos, né? Exato, e aí eu vejo a diferença. E eu falo, nossa, e todo mundo estava no mês sagrado, né? No mês abençoado, o Ramadã, e todo mundo estava jejuando, todo mundo intensificando mais as orações. Eu falava, gente, eles são de vários lugares mas todo mundo com um propósito só. Exatamente, né? E aí eu achei lindo essa diversidade toda, né? Porque até na minha cabeça eu tinha uma construção daquilo que a gente vê, né? No Aladdin, por exemplo. Um lugar cheio de mistérios, mas que cortam a cabeça das pessoas, né? Tipo, é isso que... eu tinha essa construção, mas ao mesmo tempo, por eu ser, né, eu sempre vim de uma família cristã, praticante, eu sempre também entendi que há outras religiões e que o que move essas pessoas. Então eu sempre fiquei, nossa, o que motiva esses jovens a toda hora, porque na escola tinha uma salinha de oração, ir lá e rezar e fazer um jejum, né? Porque acaba que a gente fica sabendo, né? Que eles não estão comendo, tá? Eu falei, nossa, o que motiva esses jovens? Eu quero saber. E aí eu fui, colei neles, eu tive uma amiga turca, uma amiga saudita de sala de aula mesmo, a gente trocava ali, conversava e eu comecei a ver quem elas eram, né? E aí eu falei, gente, de oprimidas elas não tem nada, né? Vamos ver o que é muito isso, legal, né? isso, né? Muito legal. E daí depois quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a estudar, né? Eu comecei nesse processo, mas eu só realmente fiz a minha shahada, ou seja, né? Abracei o Islã, realmente me tornei muçulmana depois de uns 3 anos ali estudando. Então eu queria realmente saber estudar bastante. O que era, porque a gente, imagina há 11 anos isso, eu não tinha acesso a nada. Agora é muito mais fácil ter acesso à informação. Exatamente. Só que imagina, né, 11 anos atrás... eu já queria usar lentes, por exemplo, não via ninguém que pudesse me representar, né, como que eu vou usar lentes e aí? Como que vai ser minha vida, E o que vai acontecer depois? Eu não tinha nenhum esse acesso e quando eu colocava Islã no Google, via aquelas coisas todas. Só então, assim, estereótipo, só mídia errada. Então, assim, eu estudei bastante, aí eu me reconheci muçulmana, né? Quando eu falo reconheci, eu acho lindo, porque eu retornei ao que eu era antes. E depois, nesse meu processo, né, de autoconhecimento, eu descobri que familiares, antepassados meus eram muçulmanos, né? Então, assim...
É uma coisa que incrível. acaba estando lá, Exato, mesmo você não sabendo. Exato. E aí eu linkei o que meu pai praticava com as práticas islâmicas, e eu falei, gente, meu pai praticava algo que os muçulmanos faziam lá no Nordeste, que a gente tem toda a nossa história também aqui no Brasil, com os malês, com os muçulmanos aqui. E meu pai é alagoano, onde houve o maior quilombo da história, né? Então, assim, teve muitas tradições que as pessoas meio que copiam, vai passando, né? Disso. E aí a gente vê, nossa, a forma que ele Eu fazia. aprendi isso com seus stories, eu achei muito legal. Muito porque lindo. a influência que a gente tem de outras culturas que acaba você nem sabendo do que é. Exatamente. E acabou sendo disso. E aí eu lembrando meu pai, né, que meu pai Sim. já faleceu há um tempo, eu lembrando meu pai, ele chegava na igreja, ele colocava a testa no chão. E aí eu perguntava, nossa, mas por que isso? Porque eu morria de vergonha, né? Porque eu imagino uma criança, e aí ninguém fazia isso, e ele colocando numa igreja onde ninguém tava fazendo isso. Ele falou assim, não, porque aqui é diretamente com Deus. Eu falei, gente, aí eu fiquei pensando, diretamente com Deus, é o que realmente o muçulmano faz. Eu fiquei doida, eu falei, gente, eu já era muçulmana mesmo. Então, essa coisa de identificar com a religião, esse reconhecimento como muçulmana, assim, já tava em mim, sabe? Eu já já tinha isso. E aí eu só realmente me entendi, né, como muçulmana. Eu não me entendia como muçulmana, acabei me entendendo como muçulmana. E aí foi um processo um pouco desafiador, obviamente, né? Mas assim, eu acho que com as minhas atitudes, né? Porque eu mudei totalmente, assim, até a minha forma de ver o mundo, ver principalmente a minha mãe, né? Porque o Islã tem um ensinamento muito poderoso sobre os nossos pais, né? Então, assim, eu fui mudando muitas coisas. Quanto a família é muito importante na religião. Exatamente. É uma coisa que faz valorizar muito mais. Exato. E ver, tipo, a importância deles em pequenos detalhes. E foi um processo leve. Então eu sempre falo para as pessoas que eu estou na internet querendo acolher as pessoas que se interessam pra religião. É uma coisa que a gente precisa. Pela religião. E assim, eu quero ser aquela pessoa que eu não tive. Porque eu queria que uma pessoa falasse assim, olha, Fabiola, vai devagar. Porque em um momento da minha vida eu falei, gente, eu tenho que mudar tudo, até meu nome. Eu não queria mais ser Fabiola, mas eu pensava, não, tem que ser Fabiola. Poxa, né, o nome da minha tem que ir nome com que minha calma. mãe deu e tal. E é importante ter alguém assim. Exato. Porque, tipo, quando perguntam pra mim, eu já nasci na religião. Sim. Então tem muita coisa, eu sempre falo, estuda com muita calma, estuda. Leve seu tempo. Mas, tipo, é importante ter alguém que realmente teve essa transição. Então foi uma coisa que mudou a sua vida, querendo ou não, mesmo que tenha sido uma transição leve e aos poucos, mas mudou a sua vida. Exatamente. E aí, né, nesse meu processo, eu sempre via, né, nossa, agora, peraí, eu não vou poder fazer mais isso. Sim. E assim, eu sempre via essa coisa de muita proibição, tal. Eu falava, gente, eu tenho uma família inteira que é cristã, e eles vão me chamar pro churrasco. Sim. Então, eu tinha muito isso, sabe, de as pessoas falando, olha, você não vai não poder pode, mais ir não no pode. churrasco da família, porque ela tem porco e tem bebida alcoólica. Eu falava, gente, mas é minha família, o que eu vou fazer? Então, eu queria essa pessoa que estava passando pelo mesmo que o meu, pela mesma situação que a minha, só que eu não tinha ninguém. E aí eu quero ser essa pessoa também para as outras pessoas, porque é muito confuso. Sim. E quando a gente faz tudo de uma hora para outra, a gente não consegue assimilar mais nada. Daqui a pouco aquilo vai explodir e você não vai dar conta, porque você não vai conseguir sustentar uma coisa que você precisou mudar radicalmente, né? E não é pra ser dessa forma. Não é uma coisa que vai durar muito, porque parece que foi forçado, foi uma coisa do momento. Exato. Obviamente que cada um tem o seu processo. Para algumas, por exemplo, o lenço veio muito rápido para mim. E alguns processos para outras mulheres não é tão rápido assim, né? Tem mulheres que ficam ali, sei lá, 10 anos, já eu ia te perguntar, muçulmana. né, agora do hijab. Sim. Tipo, foi... então, Foi rápido. Que como eu fiquei um tempo estudando religião, eu já meio que colocava essa minha vestimenta dentro desses meus estudos. Então já era uma opção, eu já queria muito usar o lenço, porque o lenço, o hijab, ele vem trazendo algo muito religioso, mas também tem outros significados, ainda mais pessoal, e tudo aquilo que eu também, quando eu me reconheci muçulmana, eu deixei de ser, né? Aquele peso daquela pressão estética, a pressão de ser mulher numa sociedade, naquela coisa da moda, a cultura da dieta, eu preciso ter um corpo assim. Sim. E aí o Islã veio e, tipo assim, ó, te liberto, sabe? Isso legal. aqui é tudo ego. Então, o combate ao ego muito forte. E eu realmente me libertei e falei assim, gente, sabe, parou de fazer chapinha, não sei o que, sabe? Aquela coisa é uma de coisa ter. que realmente te liberta sem você saber que tá te libertando. E pra mim foi assim, não que eu não cuide do meu cabelo, que as pessoas têm isso, né?
A gente lava o nosso Mas cabelo. eu não gente. fui. Nossa, eu já escutei aquela. Nossa, nem lavaria o meu cabelo. Sim. Mas eu não tenho. É uma coisa sua. Vaidade é também muito recomendado na religião. Uma vaidade pra você mesmo. Você tá se cuidando pra você. O amor próprio é muito importante. Eu até gosto de mudar esse nome vaidade, que a vaidade começou a Parece que é ficar uma coisa negativo, né, ruim. agora. Eu gosto do amor próprio, autocuidado, sim, né? autocuidado. E aí eu não tinha essa pressão de falar assim, olha, Fabiola, você precisa estar com esse cabelo, porque a sociedade quer que você fique com esse cabelo, sabe assim? Não, eu me libertei, e aí eu vou fazer o que eu quero, porque é pra mim e tal. E assim, então, é muito religioso, mas também é muito sobre mim, sobre todos os meus ideais, você que eu se trago. encontrar nisso, isso Exatamente. Aí foi assim, leve, porque eu já tava estudando a religião antes e já considerava o hijab como a minha vestimenta mesmo, né? E aí, quando eu me reconheci muçulmana, passou acho que uns 40 dias, aí eu já adotei mesmo. Mas foi também muito calmo, porque pra minha mãe era muito agressivo eu mostrar que eu já era muçulmana, então eu adotava todas essas coisas. E tem coisas que eu até, olha, eu vou falar aqui que eu nunca nem falei. Eu acompanhava minha mãe na igreja, na missa, ela é cristã católica, e eu já era muçulmana. E eu ficava a missa inteira pra não aborrecer ela, eu ficava assim, ó, lá, eu ficava fazendo, não tem problema se você... E eu morria de medo de magoar minha mãe. Só que aí ela foi entendendo aos poucos, eu fui deixando. Então assim, é muito importante esse processo, né? Pra gente também ir com calma. Com as pessoas que estão ao seu redor. Porque o que a gente tá falando de 11 anos. Há 11 anos, minha mãe realmente achava que eu tinha sido, tinha sido recrutada, né? Sei lá, né? Antes o ISIS era algo, a Daesh, ISIS era algo que tava muito nos jornais, muito bombardeado. E ela achou que eu tava sendo recrutada. Uma coisa medonha, assim. Mas é o que as notícias mostram pra gente. Então ela tinha aquilo que passavam pra ela. Muçulmana, a gente tem guerra. Por isso que é um processo não só pra você, pros seus familiares também. Exatamente, foi. E aí quando a gente vai entendendo a religião, quando a revelação corânica veio, poxa, 11 anos pra falar pra aquela sociedade que Deus era único. Ou seja, olha o processo que essas pessoas também passaram. Então a gente também passa por processos. Que é muita paciência. Exatamente. A religião ensina. É sempre tudo com muita paciência. Exatamente. E tipo, é muito legal isso. E aí tem essa coisa também as pessoas falam assim, mas ninguém precisa saber que você é muçulmana, né? Porque as pessoas falam assim, o hijab, né? Mas obviamente, ninguém precisa saber, só que isso é muito interno, tem o hijab interno que eu sempre falo, que é aquilo que você sente internamente, aquela experiência interna que você quer expressar. Exatamente. É uma coisa que sempre me perguntam o que é o hijab. É tipo, externar a minha fé. É aquela coisa de, nossa, é tão, tipo, interno, é meu, é minha fé, que eu também quero mostrar ao mundo. Não porque eu quero que as pessoas saibam que eu sou muçulmana ou o que quer que seja. Não, o hijab é porque, tipo, sei lá, é uma identidade, se torna uma identidade. Você quer sustentar aquilo que você acredita, sustentar a sua religiosidade, a sua cultura, tudo aquilo que traz, né? E aí o hijab, ele pode ser um marcador étnico, cultural, como pode ser um marcador identitário. A pessoa não se vê, hoje eu não me vejo mais a Fabiola assim, mas... Sim, então eu ia te perguntar, e tipo, esse processo de começar a usar o hijab ainda mais 11 anos atrás, então, como que foi? Acabou mudando bastante na sua vida, no dia a dia? Sim, eu sempre falo até como exemplo um zíper, né? Pra mim aconteceu exatamente isso, um zíper. Eu fui cobrindo, e aí faltava só o lenço pra finalizar o zíper, sabe assim? E aí o lenço foi o último de fato, então eu já usava roupa de manga comprida, e as pessoas falavam, não dá calor, ninguém tava entendendo nada, porque tava sendo algo bem interno, eu não tinha falado pras pessoas, olha, eu sou muçulmana agora. Eu não tinha falado. Eu falei assim, elas vão ver que eu sou muçulmana quando o lenço estiver ali. Eu não vou ficar falando pras pessoas. Afinal, ninguém fala assim, olha, vou fazer uma tatuagem e amanhã eu vou aparecer de tatuagem. Tudo bem pra você? Ninguém se prepara outra pessoa. Já prepara assim, já fiz. Cheguei. Tô pensando em fazer e fiz, né, e tal. E aí eu queria que as pessoas também entendessem que era uma escolha, né, enfim. Então, aí quando eu coloquei o lenço, as pessoas realmente viram que eu era muçulmana. Algumas pessoas foram embora e muitas vieram, muitas ficaram. E eu falo que assim, foi bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, porque quando eu vejo quem saiu,
tá fazendo falta? Não faz, porque veio tanta gente, sabe? Então, são os processos. E muita gente que quis se afastar, depois entendeu o que era e se aproximou de novo. Então, eu acho isso incrível, assim. Então, as pessoas, meus amigos, sempre me deram muita força, né? Nunca questionaram e sempre estavam ali. Pô, se a Fabiola tá fazendo isso, é porque tem alguma coisa. Porque não é isso que eu tô vendo na televisão, sabe? E isso é muito importante. Isso. Porque acaba tendo mais representatividade no meio que você está. E são coisas que, tipo, você acaba perdendo pessoas e tudo mais. Só que no momento você pode até não entender, mas depois você entende o porquê. Exatamente. Então é uma coisa que acaba acontecendo porque tem que acontecer. Exatamente. E aí nesse processo, né, eu não saía de lenço de casa, né? Eu não queria que minha mãe visse, porque era algo que ela não queria, né? Então eu falei assim, vou respeitar esse momento, não vou aborrecer, mas vai ter um momento que vai chegar, né? Então eu saía de casa, aí eu ia pro trabalho, né? Eu tinha várias aulas pra fazer no dia, e aí colocava no carro, ou colocava, às vezes, quando eu não tava com o carro no ponto de ônibus e me virava também. E aí, antes de chegar em casa, eu tirava de novo. Aí teve um dia que eu falei assim, não, gente, o que tá acontecendo? Todo mundo de fora sabe já. Porque os meus alunos sabem, os meus amigos sabem, as pessoas sabem. E a minha mãe, que é a pessoa mais importante pra mim, ela não vai saber. Aí teve um dia que eu falei assim, não, vou tirar. Entrei. No que eu entrei, ela não questionou, não falou nada, só me olhou. E foi. E aí eu falei, então bora, sabe? Bora. Mas e aí... foi bom você ter feito assim, porque aí quando foi, tipo... Exatamente. Não foi um choque, tipo... Exatamente, Sim. E aí eu lembro até hoje, assim, o primeiro dia, assim, que ela falou que eu tava bonita, sabe? Assim, Sim. Porque passou alguns meses, acho que até foi um ano de processo, assim, pra ela também. E depois teve um dia que, de fato, ela falou, nossa, você tá muito bonita com isso. Então, assim, aí eu acho que eu comecei a entender que minha mãe tava me vendo como quem eu sou, sabe? Sim. Isso aí é algo bom pra ela. Bonito. Então eu tô feliz por ela porque ela tá feliz, sabe? Essa coisa de troca. Era mais um momento pra ela também se acostumar com a ideia de que as pessoas vão falar. Que também tem muito isso, né? Tem a sociedade, a cultura, tudo pesa muito. Então, tipo, é um processo que é interno seu, é um processo... É tudo que vai mudar na sua vida, mas acaba afetando as pessoas ao nosso redor e é muito importante a gente ter noção disso. Exato. E a minha mãe tinha muito essa coisa de, parece que eu não fui uma boa mãe. Só que ela foi uma ótima mãe, tanto que eu não deixei de buscar Deus, sabe? Tanto que eu fui além, né, do que eu acreditava, né? Eu sempre falo isso, eu alcancei um conhecimento a mais do que aquilo que eu já conhecia. Porque quando eu comecei a estudar a religião, eu vi um mundo, né, onde Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, que eu amava demais. Eu sempre falo que Jesus que me guiou pro Islã, porque quando eu vi a história de Jesus no Islã, foi assim, eu preciso estar aqui. Lindo, né? Eu preciso estar aqui. E aí eu começo a perceber que a história dele era tudo que eu já acreditava. Sim. Aí eu falo, gente, que paz. E realmente, aí eu retorno aquilo. Cara, eu já era muçulmana e eu só não me identificava como, agora eu me reconheci assim, ótimo, eu tô muito bem aqui, sabe? E foi assim, nossa, eu sempre falo isso, até quando as pessoas me perguntam no Instagram, eu falo assim, nossa, tirou um peso de mim, eu ser muçulmana, porque eu já acreditava naquilo, só que eu não sabia o que era, só que eu... Você sentia que tinha alguma coisa faltando, uma coisa que você tava errada dos outros. Exatamente. E aí eu falei, gente, nossa, foi super leve. E depois eu fui me entendendo, né, nesse processo de autoconhecimento, quem eu era, o que meus avós eram, meus bisavós eram. E aí eu fui entender que a minha família antes, né, elas eram também muçulmanas, sabe? Então eu falo, nossa, eu tô trazendo de uma forma. E aí tem um ensinamento islâmico que fala mais ou menos assim. Uma geração vai ser igual você, né? Todo mundo vai entender, vai falar ter as mesmas ideias. Aí uma geração meio que vai dar uma diversificada e tá tudo bem, é necessário que isso aconteça. E a outra geração vai voltar. E eu falo, gente, eu tô sendo a geração que vai voltar. Porque hoje eu tenho meus filhos, tenho a minha família. Porque era muito difícil eu ser sozinha, né? Nesse processo. Eu era a única muçulmana da família. Hoje eu tenho minha família, meu marido, meus filhos, então eu não tô mais sozinha, né? E aí proporcionar isso para os meus filhos, essa coisa que eles não precisam negar quem eles são, né? Porque eu tô meio que já abrindo ali para eles esse caminho. Nossa, o que me deixa muito mais feliz. Então sempre quando eu falo, gente, eu não tô fazendo isso pra mim.
eu tô fazendo isso pra mim, obviamente, tô vindo Sim. aqui nas redes sociais, né, quebrando várias coisas que as pessoas falaram sobre os muçulmanos, só que eu também tô falando pras pessoas que estão vindo, pros meus filhos. Mas pra ter realmente alguém que vai te entender. Exato. Porque a gente precisa de representatividade, sempre. Então agora, quando eu vejo, assim, meninas mais novas que falam, nossa, Fátima, alguém que eu gosto de assistir e que você usa hijab, você fala sobre isso, você é igual a mim. E é muito importante, Exato. sabe? Então é muito importante o seu trabalho, o nosso trabalho na internet é muito importante. É uma coisa que a gente realmente tem que continuar fazendo. Exatamente. E que realmente muda a próxima geração. E a próxima. Exato. E trazer, eu acho que tá faltando muito, né? E eu acho que isso já tá mudando de novo. Essa coisa de nós aparecemos como muçulmanos, mas não só como pessoas religiosas, mas uma pessoa que, poxa, eu sou fã da Marvel, sabe assim? Sim. Nossa, eu adoro tal série, eu adoro eu amo sabe assim? Eu amo fazer fanfic das coisas, eu fico falando de livros e todo mundo sabe o quão obcecada eu sou com livros. Eu amo livros, séries. Então eu gosto de mostrar esse outro lado, porque ok, que a religião faz parte de toda a nossa vida e é a nossa identidade, só que quais são as diferenças? Somos pessoas totalmente diferentes, só que com um propósito igual. Então isso é muito legal, essa diversidade que tá tendo. Exatamente. E aí que venham mais mulheres muçulmanas falando e fazendo com que as outras pessoas que estão vindo muçulmanas se sintam representadas, né? Então, assim, meu filho vai ver que nossa, tem um Ayub aqui, né? Meu filho se chama Ayub. Até então, é um menino de um nome diferente. Mas, se de repente ele começar a ter acesso a outras pessoas e esse universo todo que é o mundo, né? Ele vai ver que tem Ayub em todos os outros lugares do mundo isso também, é muito né? legal. Então, isso é muito importante também, trazer isso, né? Com tudo isso, com essa minha história, né? E aí, voltando pro hijab... O hijab e como que foi, tipo, na área de trabalho. Então, ah, sim. Porque perfeito. Assim, foi já na vida pessoal acaba sendo difícil, só que infelizmente na área de trabalho acaba sendo mais difícil ainda, porque muitas empresas acabam não declarando isso, mas não contratam por usar o hijab. Sim. Então, como que foi essa mudança pra você? Sim. O acesso da mulher muçulmana que usa o hijab para o mercado de trabalho é muitas vezes questionado e negado, né? Ninguém vai falar assim, olha, eu não tô te contratando por causa do hijab, mas você sabe. Nas entrelinhas você sabe. Você entende. Porque antes de você falar assim, ó, você não preenche a vaga, vão te questionar o porquê que você usa isso. Sim. E a partir do momento que te questionam por que você usa isso e se isso pode ser, isso pode ser tirado, é algo que a pessoa já está deslegitimando quem você é e todo aquilo, o seu profissionalismo, né? Assim, porque se pegar o seu currículo e você foi chamado na entrevista, um perfil você encaixava, você tinha algo, exatamente, né, a oferecer. Então assim, o que faltou depois? O que faltou, exato. Quando eu estava nesse processo, eu estava dando aula não mais em ambiente escolar, eu estava dando aula in company, né? Que eu ia nos lugares, tal, nas empresas. Então, para mim, esse processo foi tranquilo, eu só cheguei, as pessoas me olharam, ok, tá tudo bem, vida que segue. Muitos alunos que queriam, né, aulas comigo e depois que me viram falaram que não queria, então eu já acho que foi um filtro, lenço, né? Mas nunca me faltou oportunidade. Mas teve um momento na minha vida que eu não queria mais. Eu queria estar numa empresa, né, contratada, tal, não queria ser mais autônoma, né? E aí eu tentei algumas vezes, né, sair dessa parte e eu tive algumas entrevistas de trabalho, foram 2, e em escolas fantásticas, maravilhosas, que eu sempre sonhei, né? E como eu já estava com uma certa experiência, então eu pensei assim, esse é o momento certo, nossa, eu vou ser contratada. Eu usava lenço. Então, quando eu era chamada na entrevista nessas 2 empresas, né, aqui da cidade, e era uma empresa que parecia que celebrava a diversidade. Uma escola totalmente, assim, diversificada, bilíngue, né, e trazendo toda essa questão cultural, né, porque quando a gente fala de uma escola bilíngue, você está trazendo todas as outras nacionalidades, etnias
E aqui em São José específico, como tem as multinacionais, então tem muitas pessoas que vêm de fora, né, trabalhar aqui. Então nós temos aqui bastante pessoas de outros lugares do mundo, né? Eu já dei aula para indiano, por exemplo, colombiano. Então nós temos tem muita diversidade. Trabalhando em multinacionais aqui da minha cidade. Então é algo que era diverso, só que assim, não, só que até certo ponto. Até certo ponto, ótimo. Até certo ponto. Nós somos e aceitamos a diversidade, mas não a sua. Não a sua. A sua diversidade é demais, né? Porque a gente liga a televisão, é aquela coisa Infelizmente. toda. Infelizmente. Só que assim, isso a gente tá falando há um tempo, né? Espero que esteja mudando, né? Mas a realidade hoje em dia ainda, né? É um lugar ainda que a mulher muçulmana é muito questionada pelo seu lenço, né? Então muitas mulheres acabam tendo que abandonar, porque aí fica aquela coisa, né? Poxa, eu vou ficar sem emprego ou eu vou ser empregada, né? Então assim, a realidade principalmente da mulher muçulmana reconhecida, né? Que é aquela que abraça o Islã depois, então assim, ela se vê a única, ela não quer ser essa pessoa, sabe? A única, tudo muito difícil. Porque parece que você tá batalhando com todo mundo. Exato. Porque parece que você vai lutar, sendo que a religião tem que ser leve, tem que ser fácil, porque que parece que eu tô lutando com todo mundo. Exatamente. E aí vem uma batalha interna. Exatamente. E eu queria te perguntar, você já cogitou, tirar o hijab, mas por conta disso? Exato, não, durante esse meu processo, ainda mais quando eu não era casada ainda, então eu me via uma pessoa realmente sozinha. Né, na sociedade, e aí eu realmente já pensei, né, já passou pela minha cabeça, mas eu nunca tirei o lenço, nunca foi algo que eu realmente fiz, mas um momento já... Sim. A fraqueza normal do ser humano, eu acho Exatamente. que é muito importante. E eu acredito, Fatoma, que uma mulher muçulmana que nunca passou, né, por isso, nossa, eu nunca pensei em tirar o lenço, eu nunca cogitei isso, é um privilégio, porque é aquela mulher que nunca passou por, de fato, uma dificuldade. Porque quando a gente pensa na mulher muçulmana brasileira reconhecida, é aquela que muitas vezes sustenta a casa, que não tem um marido, além de que toda a viúva. família é diferente, igual, você tava comentando. Se a família toda é cristã, a família toda, tem todos esses hábitos, esses costumes que são diferentes, você vai se sentir sozinha. Então, graças a Deus, agora você tem a sua família, você se vê com alguém. Agora também a gente, realmente, isso da internet, as pessoas se veem representadas, mas antes era uma coisa que você realmente está sozinha. Exatamente. Então, é uma coisa que você fica... Nossa, parece realmente que eu tô lutando com todo mundo? Até que ponto, né? E aí é muito desgastante pra essa mulher, né? Ela precisa, preciso colocar, eu preciso estar empregada, eu preciso sustentar os meus filhos, né? Eu sou viúva, eu sou separada, divorciada, né? Tem todo esse contexto. E a gente tem que levar em consideração que o lenço, ele não é bem aceito na nossa sociedade. Por mais que hoje nós temos, né? As pessoas falam mais, entendem mais, mas ele não é muito bem aceito ainda, né? O lenço é visto como opressão, como a mulher apagada, anulada, né? Ela não pode, ela não é capacitada para aquela vaga, né? Existe essa crença ainda. Então, eu entendo a mulher muçulmana que precisa remover o lenço, mesmo ela poxa, eu não quero, mas eu vou ter que fazer isso para conseguir tal coisa. E a gente tem que entender as realidades. Se vê sem outra opção. Exatamente. E as realidades, né? As experiências, as vivências são diferentes. Então, eu cogitei tirar um lenço uma época, mas não tirei, consegui, alhamdulillah, mas é diferente a minha experiência. Exatamente. A sua realidade é diferente da realidade de uma pessoa que realmente estava precisando, ou era você tira para conseguir esse emprego, ou... Sim. E é muito importante a gente não desvalidar a experiência de outras pessoas, a realidade de outra pessoa, porque... Graças a Deus, essa minha realidade, eu nunca precisei, nunca tive que cogitar tirar o hijab, mas eu tenho que ter plena consciência de que tem pessoas que sim. Então, é importante a gente ouvir relatos de outras pessoas que realmente viveram isso, que vivem isso até hoje, porque a gente vê, né, relatos de outras mulheres muçulmanas que até os dias de hoje não conseguem emprego, passa meses. Eu tenho umas amigas também que o estágio obrigatório da faculdade não conseguia porque passava de empresa para empresa e ninguém contratava. Até que no final teve que fazer, sabe, eu acho que alguma coisa relacionada à faculdade para conseguir fazer o estágio, o estágio obrigatório. Então imagina depois, quando for entrar no mercado de trabalho. Então acaba sendo uma coisa muito complicada, é uma realidade. Não é
vitimismo ou alguma coisa que a gente está inventando. Não é, infelizmente, uma realidade. Exatamente. E aí é muito importante a gente celebrar a diversidade. Hoje está vindo, né, falando sobre como é importante ter essa diversidade, então contratar pessoas pretas, né, trazer toda essa questão também de outras realidades, sexualidade, identidade de gênero, e também trazer os muçulmanos, as muçulmanas, os imigrantes, refugiados, porque aqui no Brasil nós temos essa diversidade e muitas vezes é apagada, né? Então Exatamente. é muito importante que as empresas tenham esse olhar para a inserção dessas pessoas também, né? Que foi muito colocado. E a gente não conhece a nossa história, né? Muçulmanos já vivem no Brasil há muitos anos. Muitos anos. Veio com, na escravidão. Exatamente. E tinha muitos muçulmanos que tinham que esconder a fé. Exatamente. E aí a gente não tem tanto acesso porque muita coisa foi apagada, negada, né? Mas é muito importante a gente sempre voltar para nossa história, né? E aí, linkando do preconceito, né? Porque quando a gente fala disso, é um tipo de preconceito, né? Claro, velado, mas né? Se a pessoa não te contrata por conta do seu lenço... É intolerância religiosa. É intolerância. Eu não quero que você mostre, né? Eu não quero que tenha uma pessoa muçulmana ali, né? Sim. Então, é bem complicado. E quando a gente fala do vestimento, as pessoas acham que é um acessório. Pega igual relógio. Não é. É realmente... Religião é uma externalização da sua fé. Exatamente. É uma coisa que não é um acessório, eu tiro e coloco na hora que eu quiser. A gente colocou por um motivo e a gente segue por esse motivo. Exatamente. Então é muito importante ter noção disso, né, sempre. E consciência de que se fosse um acessório, a pessoa tiraria na hora que fosse preciso, mas não. Exatamente. Realmente, a gente usa que ela e ela quer ser identificada dessa forma, né? Não se conhece a Fatuma sem lenço, não se conhece a Fabíola sem lenço. A gente não se conhece mais. É diferente de um relógio, diferente de qualquer outra coisa, um boné, um chapéu, né? Exatamente. Porque é a extensão da nossa vestimenta, né? O lenço. Então isso é muito importante. E tentar entender também do que é uma intolerância, que muita gente é intolerante sem querer ser. Então eu já meio que acho que é ignorância mesmo, pela falta de conhecimento, né? Por isso sempre buscar muito conhecimento é muito importante. Eu sempre falo nos vídeos todos, quase sempre finalizo com busque conhecimento, porque juro, o quanto de coisas que mudam na sua cabeça quando você lê uma coisa nova, tipo, você lê sobre um assunto que você não sabia nada, você se vê meio que iluminado. Então, buscar sempre conhecimento, não vai fazer mal a ninguém, né? Só liberta. Só liberta. Liberta quando a gente vê a realidade do outro, que o outro passa. Exatamente. Isso é tão da humanidade, né? Que a gente meio que perde um pouco, né? E é aquela coisa do mimimi que você falou, né? O mimimi é isso, é quando você não sente a dor do outro, aí vira mimimi, porque aquilo que você preciso ter empatia de você se colocar no lugar do outro e falar, não é real pra mim, mas é real pra outra pessoa e não desvalidar isso. Exatamente. E se o muçulmano fala, olha, isso aí é islamofobia, isso então é porque né? É porque realmente ninguém quer passar por islamofobia, Exatamente. Ninguém quer passar por preconceito, mas passamos. E tipo de preconceito, você já passou alguma coisa, comentários? Porque a gente acaba escutando bastante comentários bem islamofóbicos, coisas que... Sim, os ataques maiores foi na internet mesmo, né? Quando eu comecei há 6 anos foi no YouTube. YouTube na época, eu acho que você até já passou por isso, tinha que ser muito forte pra estar ali, né? E foi muito agressivo comigo, tanto que alguns ataques que vieram pessoas, ameaças daqui, de pessoas da minha cidade, então eu fiquei com muito medo, né? E aí isso desencadeou um pânico, uma ansiedade em mim, né? Então eu precisei me afastar de tudo, e aí eu retornei faz 2 anos, né? Que eu realmente vim falando sobre toda a minha vivência, né? Enquanto mãe e tal, e que tá sendo legal também agora porque eu tô mais forte, né? Eu consigo também entender, tem mais pessoas, né, fazendo, então as pessoas que persistiram na internet, né? A Fatuma tá aí a prova disso, persistiu. Porque é difícil. É muito difícil. E aí eu realmente, né, tem um processo, né, em cima disso, mas o pior é o processo finalizar como esqueci o nome a promotoria observou que não seria uma intolerância religiosa, e sim uma opinião religiosa. Sério? E os ataques, e eu tirei print tem muitos de ataques. Teve uma vez, né, que eu fiz um tour pela Mesquita do Brás,
E aí os comentários que eu recebi nesse vídeo de pessoas realmente ameaçando, falando agora eu sei onde te encontrar. De uma forma que eu fiquei com muito medo. Mas quando eu postei eu já tava no Líbano, então eu fiquei um pouquinho mais... Foi o que me deu força pra continuar. Porque tinha ameaças demais. Que eu ficava realmente com medo. E eu falei, nossa, graças a Deus eu estou no Líbano, do outro lado do mundo. Sim. Porque eu não vou ser atacada. Então realmente... É uma coisa muito triste. Sim, e é uma crítica direcionada à sua religião Sim. e a quem você é. Sim. Né? Não é assim, não gostei dela porque ela é santista, Porque ela é ela é corintiana. chata. Ou Ai, eu não gostei da forma que ela fala. Não, eu não gostei de tudo que ela é, né? Assim, a religião dela. Então isso, de fato, é um preconceito. As pessoas não têm ideia disso e acham que pode falar, né? E ainda acontece muito, né? Mas a gente tá aqui, né? Eu acho que essa é a nossa jihad, né? A jihad foi mudada, assim como vários termos foram mudados, né? Jihad é todo esse esforço que a gente faz. E até mesmo por nós. E internamente pela também, religião. né? Que é algo que pra gente poder acordar e bem é algo que a gente tá lutando a nossa batalha interna. O maior jihad é o esforço, é contra você mesmo. Porque o quanto de autossabotagem que nós fazemos, nós nos autossabotamos. Não são outras pessoas. Grande parte dos nossos problemas vem de nós mesmos. Então, realmente, a maior batalha que você tem é com você mesmo. E isso é muito importante a gente ter noção, né? E a gente fazendo isso, a gente vai ficar bem com a gente, né? Tendo essa análise, sabendo que nós temos que estar bem, né? E com todas essas batalhas internas para que a gente possa também estar bem com outras pessoas, né? E é isso que o muçulmano faz, né? Ninguém fala sobre a vida cotidiana do muçulmano, né? Sim. Que é acorda, escova o dente, tem o boleto pra pagar, né? Exatamente. Tem as coisas pra fazer, as né? mesmas coisas que todo mundo, só que teve essa imagem de que não, é muçulmano, é diferente. E a normalização, né? E isso é muito importante. Então, né, que pensamos num mundo aí sem preconceitos, né, não mais intolerantes, né, e é isso, que bom. Quer deixar alguma mensagem pro pessoal, alguma coisa que você quer direcionar? Gente, consuma conteúdos de muçulmanos, se vocês querem aprender, saber o que o muçulmano faz, né, então é muito importante do que ficar fritando o seu cérebro, igual minha mãe fala, fritando o seu cérebro com filmes, novelas. Tá vindo muita pergunta do clone, hein? Nossa, gente, clone, novelas, por favor... Séries da Netflix não representam os muçulmanos. Se bem que a Netflix tá vindo com bastante seriados turcos, né? Então, assim, isso é legal. Envolvam isso. Quando eu falo consuma conteúdo de muçulmanos, é isso, né? De trazer pessoas de outros países. Exato. Para essa supremacia estadunidense que realmente só vai estereotipar todo mundo. Vocês podem ver como que eles falam sobre brasileiros em filmes. Vocês acreditam? Vocês acham que é realmente assim que o Brasil é? Só se resume a uma coisa, né? A favela, né? Porque nós temos obsessão pela favela. É sempre a mesma coisa. E eu vejo muitos brasileiros incomodados. Então, realmente, quando você consome de outros países, de outras pessoas, realmente, pessoas inseridas na cultura, no país, em tudo isso, na religião, você vai entender o outro ponto de vista e ver totalmente diferente, com os outros olhos, e entender, né, a realidade do outro, que é muito importante. Exatamente. A gente tá falando, brincando, né, de como as reproduções da favela. Não que isso não tem que ser colocado, né? Isso realmente faz parte de nós. Mas não de uma forma negativa também. Porque quando vai falar sobre a favela, aquela coisa horrorosa, criminalidade, né? Sendo que a comunidade... tem filmes brasileiros que retratam a comunidade. Exatamente. Dentro da favela. E é sempre, com um olhar não totalmente positivo, porque não é só coisas boas, não tem como apagar as partes negativas, só que mostra a realidade das pessoas que estão lá. E que, apesar, das coisas ruins, tem a mãe, tem o pai, tem o filho, tem as crianças brincando. Então é importante a gente... sair da bolha de que é uma coisa só. Isso, isso é só um exemplo do que é realmente sobre os muçulmanos. Na hora que vai retrata só como negativo. Cara, e os 5 orações diárias que os muçulmanos fazem? E o mês abençoado, o Ramadã, e todas as coisas, o tanto é
tão obrigatório e é tão recomendado você sempre fazer doações. Isso que a gente faz todos os dias sem nem notar mais. Porque é uma coisa que é, tipo, comum pra gente. Exatamente. Então é muito importante a gente, sabe, ver a cultura dos outros. E a gente aprende todos os dias com a cultura de muita gente, então isso é muito legal. Exatamente. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Adorei Fabiola. participar. Amei. Eu espero que vocês tenham gostado também e estejam gostando dessa série. E é isso. Muito obrigada por acompanhar. Se inscrevam no canal, acompanhem a Fabiola, me acompanhem nas redes sociais. E é isso. Qualquer conteúdo que vocês querem ver também, é só deixar nos comentários. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.